Ok, pessoal, então nós estamos iniciando agora a aula tratando ainda da legislação trabalhista. Agora vamos falar sobre o contrato de trabalho. São várias regras referentes ao contrato de trabalho que devem ser bem entendidas. Então, o contrato de trabalho, vamos pegar a definição lá na CLT, no artigo 442, que diz o seguinte: o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Então, primeiro conceito seletista, é um contrato individual por meio do acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Então, o contrato de trabalho se refere à relação de emprego e não aos outros tipos de relação de trabalho, e sim relação de emprego. Características desse contrato de trabalho, né? Então, o contrato é de direito privado. Então, porque a prestação do serviço é da natureza privada, mesmo quando o Estado é o empregador. Então, é um contrato de direito privado, tendo em vista que essa natureza é privada, porque é feito entre um particular e a empresa ou o Estado. Sinalagmático. Então, esta característica nos diz que as obrigações são recíprocas e contrapostas, ou seja, o empregado oferece sua energia com a contrapartida remuneratória, a cargo do empregador. E o empregador, ele recebe o serviço do empregado. Então, há essa reciprocidade de benefícios tanto do empregado quanto do empregador. Por isso, ele é sinalagmático. Consensual. Então, não se exige forma solene em regra. Tá? Então, exige forma solene em regra. Mas, todavia, existem exceções. Por exemplo, no contrato de aprendiz, né? Tem que ser um contrato escrito. O contrato de aprendizagem também tem que ser um contrato escrito. Intuito personae. Outra característica que nos diz que o contrato ele tem que ter pessoalidade, ou seja, o empregado presta o serviço para aquele empregador. Há pessoalidade no serviço prestado através daquele contrato firmado. Ele não pode passar o seu serviço para o seu irmão e ficar em casa, por exemplo. Né? Outra característica, trato permanente. As obrigações das partes ocorrem de forma contínua no tempo. Indeterminação do prazo dos contratos é a regra. Então, existe os contratos por prazo determinado, mas a regra é que seja indeterminado. De atividade. Então, a característica de atividade nos diz que é uma prestação de fazer, labor, e não de resultado, pois o risco do empreendimento é do empregador. Então, o empregador contrata o empregado para fazer uma tarefa. Se aquela tarefa não gerar um lucro esperado pelo empregador, o empregado não vai ter esse risco, essa culpa. O risco é todo do empregador. Oneroso, então a característica do contrato de trabalho, tendo em vista a contraprestação pecuniária, a intenção de receber o salário. Caso não haja, considera o trabalho voluntário. Então, quando firma um contrato de trabalho, há essa intenção de receber algo em troca. É uma contraprestação pecuniária. Vamos falar agora dos elementos do contrato de trabalho. Então, o Código Civil, a Lei 10.406, 2002, no artigo 104, nos diz que a validade do negócio jurídico requer. Então, primeiro, agente capaz. Isso lá no Código Civil. Mas nós vamos trazer aqui para o contrato de trabalho, para os elementos do contrato de trabalho. Então, primeiro, tem que ser um agente capaz. Segundo, tem que ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida, né, em lei. Então, essas são as características lá do Código Civil. Então, a gente vê, para firmar qualquer contrato lá no Código Civil, contrato entre particulares, o Código Civil exige essas características. Que seja um agente capaz, ou seja,
incapacitado mentalmente, por exemplo. Um objeto tem que ser lícito, ou seja, o contrato tem que ser firmado para um objeto ilícito. Objetos ilícitos, o contrato é inválido. Possível, tem que ocorrer, determinado ou determinável, e tem que ser forma prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida em lei. Características do Código Civil. Vamos continuar. Então, a validade do contrato, ainda nos elementos, então requer essa capacidade dos agentes, seja do empregado ou do empregador. Então, se eles não tiverem a capacidade, eles não podem firmar um contrato válido. Se a pessoa não pode responder por si própria, ela não pode firmar um contrato. No artigo 439 da CLT, diz o seguinte, que é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, o 439 da CLT nos diz sobre essa capacidade dos agentes. Então, ao menor, é lícito ele firmar recibo do seu pagamento do salário. Pega o salário e assina o recibo. Agora, se for rescisão de contrato de trabalho, ele não pode assinar, o menor de 18 anos. Então, quem vai dar assistência? São os responsáveis por aquele menor, que vão quitar aquela rescisão e receber o devido. Então, isso é uma garantia que se dá aos menores para que, por exemplo, não sejam enganados pelo empregador. Não é? Assinar o recibo é uma coisa mais simples, então isso é autorizado. Agora, quitar uma rescisão de contrato, em que a pessoa às vezes não consegue enxergar os seus direitos que estão lá naquela rescisão, então é vedado. Por isso tem que ser alguém maior de 18 anos, alguém que responda por aquele menor. Ainda nos elementos do contrato, então, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Determinável, né? Que a gente viu lá no Código Civil. Se o objeto for ilícito, não haverá proteção ou repercussões relacionadas ao direito do trabalho. Por exemplo, um contrato de trabalho com um bicheiro, uma pessoa que tem um jogo do bicho lá, e alguém trabalha para ele. Então esse contrato ele não é válido, tendo em vista que é uma atividade proibida. Nós temos uma orientação jurisprudencial, SDI 199, que realmente traz essa questão do jogo do bicho, que o contrato de trabalho, nulidade, objeto ilícito. Então vamos ver. Então é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho da atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Então, se um contrato lhe for ilícito, ele é nulo, não tem validade perante o direito do trabalho. Essa orientação jurisprudencial trata especificamente do jogo do bicho. Vamos seguindo. Então, os elementos do contrato de trabalho. Você não pode confundir ilícito com proibido. Proibido é uma coisa, ilícita é outra. Então, se o menor de 16 anos, aqui no exemplo, é contratado para laborar, então nós estaremos aí diante do trabalho proibido e não ilícito. Ele pode trabalhar, menor de 16 anos. Né? Mas ele está o quê? Desrespeitando a Constituição Federal, que diz que é proibido qualquer trabalho para menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, nesse caso, deve-se proceder à rescisão do contrato, vai ser feita a rescisão e vai garantir todos os direitos daquele menor, mesmo que ele tenha ilicitamente trabalhado. Então, todas as verbas trabalhistas, salariais, adquiridas naquele curso do trabalho, pelo labor prestado, serão garantidas àquele menor. Não confundir, o que é ilícito é proibido. Proibido, por exemplo, o menor. Né? Ilícito, ou melhor, ilícito seria o menor trabalhando lá abaixo de 16 anos, sendo que ele não tem um contrato de aprendizagem, que seria a partir dos 14, estaria legal. Né? Proibido seria o caso ali do jogo do bicho, ou tráfico de drogas, por exemplo. O
cara trabalha para o traficante. Vamos seguindo aqui nos elementos do contrato, né? Forma prescrita ou não, defesa em lei, ou não proibida em lei, né? Então essa é a previsão lá do Código Civil, a gente está batendo a previsão que está no Código Civil com a legislação do trabalho, para a gente aplicar ao contrato de trabalho, né? Então, em geral, os contratos não exigem forma solene. Então, é válido contratos verbais, inclusive. Então, pode ser feito contrato verbal de trabalho. Então, existem exceções em que o contrato de trabalho tem que ser escrito. Então, nós temos aí no 428 da CLT, sobre o contrato de aprendizagem. Ele tem que ser ajustado por escrito, porque é um contrato de trabalho especial, não é um contrato normal de aprendizagem. Então, existem características diferentes desse contrato de aprendizagem. Por isso, ele tem que ser ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos. Então, nesse caso, tem que ser escrito, é uma exceção à regra. Ok? Então, a gente encerra esta aula, nossa primeira aula sobre contrato de trabalho. Nas próximas aulas, nós vamos estar falando aí das modalidades de contrato de trabalho, modificações, alterações do contrato de trabalho, todas as outras regras atinentes ao contrato de trabalho. Até lá, então.